Andréia, esse é o pastor Luciano da Igreja Reconciliação. Pastor Luciano, essa é uma grande irmã, a Andréia. A gente se conheceu em Santo Ângelo, na Igreja Batista, e temos todos uma caminhada. Sejam bem-vindos, vocês dois. Muito Amém. obrigado pela participação. Tomara que os demais participantes venham, né? Não sei se vocês estão tendo alguma dificuldade técnica. Bom, o convite hoje, o que, que é? É para a gente discutir sobre diálogos da fé, sobre igrejas. É um espaço interdenominacional entre cristãos. Começou com o WhatsApp, Igrejas Orando, né? E a temática de hoje é o que a gente pode fazer para tentar deixar as igrejas mais proativas na missão integral da igreja, né? Diferenciando o ativismo religioso, que é uma coisa que meio judaica, meio até, de repente, dos irmãos espíritas, que acham que se conquista a fé, a salvação por obras, e não é por aí. Diferenciando do assistencialismo, que isso também definitivamente não é o que nós pretendemos, mas prestando sim o serviço social. Nós temos assim como referências bíblicas. Eu lembro agora de Tiago, gosto muito, Tiago 1:22, se não me falha a memória, não sede praticantes, não vos enganeis, sede praticantes e não apenas ouvintes da palavra. E tem Tiago 1:27 que fala que essa é a verdadeira religião pura e imaculada diante do Pai. Assistir a viúvas e órfãos em suas necessidades e se afastar das corrupções do mundo. Ou seja, está sendo bem pragmático. Temos a parábola de Jesus Cristo sobre o bom samaritano, quer dizer, é arregaçar as mangas. Temos a própria vida do Senhor Jesus Cristo, que ele curou, ele deu pão, ele expulsou demônios, em vez de ficar tanto tempo numa sinagoga falando sobre o Evangelho. Temos Hebreu 13, Paulo fala, né, que nós devemos ser presos junto com os presos, lembrar dos presos como se nós estivéssemos presos juntos. Nós temos Mateus 25, que as pessoas perguntam, mas Senhor, quando que nós assistimos ao Senhor? E ele fala, quando vós fizesses isso a uns pequeninos, fizesses a mim. Enfim, a Bíblia ela é farta nesse sentido, que nós temos uma fé proativa. E parece que a igreja foi perdendo um pouco dessa pegada, principalmente a igreja primitiva, né, que era tanto assim, ela foi reconhecida, ela deixou de ser perseguida porque ela atendia os leprosos, ela atendia toda a escumalha social, a populaça, sabe, a ralé, era a igreja que assistia. E isso parece que agora a igreja terceirizou, deixou para alguns missionários e se concentrou mais ficar em templo, nas paredes do templo. Misericórdia. Recentemente nós temos agora o legislador, né, a Constituinte lembra da responsabilidade social da igreja em troca da isenção tributária. Nós temos agora assunto palpitante sobre a isenção tributária das igrejas. Mas o que se pede, se espera em contrapartida disso das igrejas? Que elas tenham uma assistência social, que elas tenham a prestação de serviços à comunidade. E isso, a meu ver, está deixando a desejar, principalmente nesse período de pandemia, que parece que o pessoal fica só fazendo lives, fica só fazendo links, assim, não pode se reunir. Então, a participação coletiva dos irmãos é só isso, é ir aos cultos. Cadê a igreja fora dos templos? Vou passar a bola agora com isso para a Andréia, por ordem alfabética. Andréia, contigo a palavra. Eu ia ativar o som. Chechel, eu vou te contar uma coisa. No tempo que nós convivíamos juntos lá na igreja, né? Eu até por horas, assim, achava que só o fato de ir na igreja e abastecer o meu espírito, eu acho que já estava bom, entendeu? Louvar a Deus e tal. Só que eu vejo que realmente, Chechel, a gente tem que ir de pregar o evangelho e sair das quatro portas. Tu não pode ser cristão 007, as pessoas têm que saber qual que é a tua identidade, né? Tu não tá fazendo nada para agradar os outros, e sim para agradar a Deus, né? Verdade. Então tu tem que saber assim quem tu é, sabe? Em Cristo. Porque a gente vê assim que na igreja é muito fácil se disfarçar, né? Mas e na rua, e no teu trabalho, né? Como é que as pessoas podem ver Cristo através de você? Então, eu acredito que a gente não precisa estar só dentro da igreja. Claro que é bom ter comunhão, né? Necessário. Mas a gente está numa zona de conforto que não é muito confortável. Se a gente visse
Tipo, os cristãos primitivos, por que eles foram? Ide, né, de 2 em 2, pregar o evangelho, porque eles estavam sendo perseguidos. Então, eles tinham que correr, senão o bicho comia, o bicho pega, entendeu? E a gente entrou numa zona de conforto. Por que na China, eu tenho visto uns filmes cristãos chineses, por que está se espalhando, disseminando o evangelho, né? Tem muita gente se convertendo porque é proibido. Exato. Então, a pessoa não está na zona de conforto. Eles estão lá. É um desafio e a gente não estava vivendo. Eu não estava vivendo esse desafio, sabe? Eu até me lembro que a primeira vez que eu até convoquei o pessoal para ir para a rua era para aqueles como é que se diz, manifestação lá para prender o corrupto e tal. E aí até eu convidei algumas pessoas para gente, vamos no Velho Testamento o pessoal se vestia de saco, né, de cinza e ia lá protestar e orar na rua, né? Por que a gente não faz mais isso? Por que o povo está protestando, gritando contra e fazendo e não está indo para a rua ficar de joelho e orar, né? Porque tem aquele versículo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, né? Então, eu ouvirei e vou sarar a terra. Então, a gente precisa se humilhar. As pessoas precisam saber que a gente teme a um Deus, né? Todo-Poderoso. Então, a gente precisa realmente levar adiante isso. Porque as pessoas estão achando que... e tem muita pessoa que não gosta de ir na igreja, de estar lá na igreja, né? Então, nós somos a igreja também. A gente precisa ter comunhão e a gente tem que evangelizar. Porque cada um vai ser dado o trabalho de evangelizar, trazer para Jesus. Só que como nós estávamos conversando hoje, né, Xichel? A igreja o que é? Uma escola que prepara os alunos para sair, para evangelizar e trazer mais gente para aprender e sair. A gente não pode ficar ocupando o banco na igreja. É uma sinergia, uma interação, né? É por aí. Bom, vou passar a palavra agora ao nosso querido amigo, pastor Luciano. Com você, querido. Amém, meus irmãos. Eu quero cumprimentar a irmã também, com a paz do Senhor, né, minha irmã? Uma alegria saber que os irmãos estão se envolvendo na causa do próximo, né? Que nada mais é do que a causa do Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente tem que refletir mesmo esse caráter do Senhor Jesus Cristo, que era estender a mão, né? Um dos atributos dele, vamos dizer assim, que é estender a mão para questões práticas, né? E a irmã está levantando ali algumas questões, então, como de quem é a responsabilidade, então, né? Claro, sabemos que é nossa, e isso realmente é uma questão de ensino. Então, primeiramente, eu posso talvez ver isso, né, como uma questão de ensino. Se ninguém ensinar a receber e dar, no que se refere, então, às obras sociais, né, as pessoas não vão saber, porque realmente existe, o nosso país é um país que alguém faz por nós. É um país onde existe a cultura do alguém intercede por mim, alguém reza por mim e eu só espero, né? Então isso reflete também na minha atitude em relação ao próximo, né? Eu espero que alguém leve comida lá para mim, eu espero que alguém vá às ruas, né, por mim, eu espero que alguém faça por mim porque realmente isso é cultural na minha vida, é muito mais do que apenas ter uma atitude, ser uma atitude de acordo com o seu caráter, não diria, mas de acordo com o seu perfil emocional, psicológico, né? Uns são mais resguardados, outros mais ativos, vamos dizer assim, né? Nesse sentido. Então eu vejo que realmente isso parte aí de muitas pessoas, que alguém faça por mim. E algo que talvez eu pudesse trazer aqui para os irmãos interessante é que essa questão de eu ter que fazer as coisas, né, para que a coisa aconteça, então esse é um princípio que eu devo adotar, eu preciso fazer porque o Senhor fez por mim. Então eu preciso também botar em prática
passa por uma conversa que tivemos há um tempo atrás com uma pessoa que não é brasileira e que o seu país passou por guerras, né? E isso acabou que os motivando a uma nova consciência. Estipulou no povo inteiro uma nova consciência que faz com que você tenha uma visão mais amável do próximo, né? No sentido de estender a mão. Aí nós vemos os povos asiáticos que sofreram muito também, né? Então isso aí com certeza reflete numa mão estendida. Com uma mão você trabalha e a outra você estende para o próximo, porque isso gera verdadeiramente uma coletividade no nosso coração. Certo. Então esses pilares, eles são importantes. Então nós passarmos talvez, então até um comentário dessa pessoa foi: o Brasil precisa passar por uma guerra para parar. Já ouvi falar nesse sentido, que a necessidade é a mãe da invenção. E como a Andréa lembrou, né? Por que lá está crescendo? Porque lá é instigante. Há até uma teoria social, por exemplo, por que os povos europeus são desenvolvidos financeiramente, culturalmente. Porque lá eles encontraram um clima hostil, desafiador, e que isso fez promover a não ficar numa zona de conforto, como a gente vinha falando. Pois agora, então, eu tenho uma pergunta instigante, desafiadora para vocês dois, queridos colegas. Os incautos, paraquedistas, não sabiam onde é que estavam se metendo, né? Queridos, uma pergunta. Começando pela Andréia. O que você gostaria de ver um ministério social que você gostaria de ver ativo na tua igreja? Ou então até mesmo que você gostaria de desenvolver na tua igreja? Pois é. A gente até já tinha começado a fazer, Chechel, um movimento assim de mães que oram, sabe? Porque o grande problema, assim, eu não sei vocês aí, né? Mas eu tenho um desafio bem grande com o meu filho, tá? Eu tenho um filho que é adicto e o mais novo estava dependente da internet, tu acredita? Só jogos online, 14 anos. Aí a gente cortou, assim, é um pouco mais fácil, mas é uma coisa que está acontecendo aí. As pessoas estão achando um substituto para fugir. E eu vejo que muitos jovens estão fugindo da berlinda, sabe? Em bebida. A gente vê aí quantos, né, estão morrendo aí de acidente. Então, o meu foco, assim, eu acredito que tem muita mãe sofrendo. E tem muita mãe que é conivente, sabe? Para não se incomodar, porque dá trabalho, sabe? Olha, que eu não posso falar muito, porque eu sou suspeito, porque eu acho que eu tenho um caso parecido na família. Mas, enfim, fecha parênteses, fica quieta. Eu quero te perguntar uma coisa, mas por que de repente, assim, a igreja não dá suporte para fazer? De repente, começa com um WhatsApp, depois, sei lá, faz uma reunião presencial. O que tu acha? Sim, não, a gente tinha começado com reunião presencial e até o Robson da Luciana, que ele era adicto, não sei se a gente diz para mim era, tá? Aceitou Jesus, amém, foi. Amém. Então ele também tem uma instituição de, como é que se diz? De internação, Isso. E ele estava nos ajudando também. Aí começou a pandemia e a gente parou, sabe? Mas então vamos profetizar em nome de Jesus. Isso aí vai ser teu projeto, a igreja, certo? Vai. Eu vou passar a bola agora para o pastor Luciano. E aí, meu querido? Tá, pode repetir a pergunta? O que tu gostaria de ver na igreja que você congrega, no caso que você lidera, um ministério em particular que você gostaria de ver atuante, assim? Tem alguma sugestão? E ideias para que isso seja implantado? Como nós somos uma igreja não com uma idade, talvez, aí de uma igreja batista, que é bem antiga já, né? Então tem bastante já estruturas, alicerces lançados, né? Já sabe a direção que vai, e geralmente a igreja, ela tem uma direção, porque alguém puxou à frente um dia lá e aquele ministério ou aquela forma de ação social, ela enraizou-se ali e dali os que chegam
eles tomam essa linha. Geralmente, então, esse ministério ele vai crescendo. E, especificamente, nós não pensamos sobre isso, né? Nós temos ministério com criança forte, nós temos ministérios com os idosos, nós temos ministérios com dependentes químicos. Então, nós temos assim a necessidade de o que está chegando à igreja, nós estamos buscando pessoas, esse é a nossa maior estratégia, né? Colocar alguém que Deus toca no coração. Eu creio que a estratégia que nós temos é observar Deus colocando, ou alguém que responde ao chamado, como já até comentamos, né, sobre isso, que se realmente é um chamado constante ou apenas para alguém que está começando e aí outro desenvolve, né? Mas a ideia é fortalecer aqueles que chegam com algum interesse no coração. Então, por exemplo, aqui nós desenvolvemos o ministério com crianças porque muitas mães, elas precisam de apoio, de auxílio para que as crianças tenham suporte, né? Então, nós temos investido nisso. Por exemplo, né, tem outros, mas, por exemplo, esse ministério aí, então, Deus tem levantado pessoas, né, que conseguem pegar junto, vamos dizer assim, nessa área, né? Então, eu creio que é mais, não sei se eu fui muito claro na resposta, mas é mais ou menos isso que nós temos feito, observado a necessidade que chega até nós, e aí nós procuramos dentro da igreja alguém que se desenvolva bem naquele assunto. Então nós apoiamos aquela pessoa com oração, com divulgação do trabalho, para que a partir dali possa se tornar algo mais sólido, né? Concordo. Bom, queridos, nosso tempo está esvaindo. Tá, eu posso fazer um... Deve, por favor. Fica à vontade. Mas deixa aqui. Fica à vontade. O pastor falou que não tem muito tempo, tá? Mas vamos se lembrar de Jesus, que em 3 anos ativou o ministério, né? Glória a Deus. E aí eu aprendi uma coisa, a duras penas, que eu vou dizer, que é aonde está a tua dor, normalmente, é que está o teu chamado. Amém. E eu me lembro, sabe, eu veio à tona, assim, de quando eu era adolescente, eu chorava muito pelos meus amigos que usavam drogas. Só que, de tanto pedir para parar e não adiantava, e diziam, Lemô, não viaja, que o meu coração endureceu, sabe? E aí eu disse, quer usar, que use também, vá ser feliz do teu jeito. Eu me afastei também do Senhor, né, por uns 15 anos, até voltar, e se cada um faça o que quiser, e eu não falo mais, sabe? E aí, olha a ironia do destino, né? Acontece comigo, que Deus está provando. Eu disse que tudo que acontece com a gente, aquela dor, não é por quê, mas é para quê. Agora para que Deus quer usar a gente, verdade, né? Verdade. Fez lembrar agora uma frase, um pensamento bem legal da nossa irmã, a Cleo Ciné, que ela falou que ferida fechada, ministério aberto. Sabe que uma coisa que quando eu estava no mundo ainda, eu nem era convertido, uma coisa que eu nunca fiz, eu fiz muita coisa errada, muita, mas uma coisa que eu nunca fiz foi fazer programa com prostituta, porque eu achava assim aquilo muito degradante, eu achava assim, eu não conseguia me sentir atraído, não havia lascívia suficiente, porque eu achava aquilo muito deplorável, sabe? A condição humana chegar àquele ponto de uma mulher se vender, eu pensava, sei lá, na minha irmã, ou coisa assim, eu sei que não rolava, né? Pois bem, depois de convertido, agora eu tento a duras penas tocar adiante o Lanternas de Cristo, que é para evangelizar prostitutas e travestis nas ruas aqui de Ijuí. Graças a Deus estou tendo apoio aqui com o parceiro, com o cúmplice, o parça, Luciano, e vamos tocar avante. Amados, muito obrigado pela participação de vocês. Viu que foi rapidinho, não doeu muito, espero. Eu vou encerrar essas videoconferências. Se Deus quiser, vamos participar de outras. Se vocês quiserem fazer, é uma via de mão dupla. Gostaria de participar também. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disposição. Assim que eu terminar essa gravação, eu vou disponibilizar para vocês. Fiquem na paz. Beijão no coração de vocês. Shalom. Até a próxima. Shalom.
Abraço, meus queridos. Abraço. Shalom e até a próxima. Obrigada. Até. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.